Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí, amém? E o tema desse estudo é um tema muito ouvido aí pelo sistema religioso aí na internet, muito pregado aí nas igrejas, né, evangélicas aí, né? E vocês que devem ter participado a maior parte, né, 99% das pessoas que me seguem aqui e que me ouvem, né, já participaram, né, de igrejas evangélicas, né, é, e já ouviu falar o termo, né, de qual é a capa de vídeo. Vocês já viram a capa de vídeo aí, né? Haverá então grande tribulação. Muitos de vocês já ouviram falar, né, sobre esse assunto aí, e é o que nós vamos aqui estudar hoje. Eu estive conversando aí com um irmão aí, um abençoado, né? Ele é um abençoado do sistema religioso, é um abençoado. Apenas, como eu sempre falo, né? São irmãos, são nossos irmãos abençoados. Apenas ainda não acordaram, né? Apenas não acordaram ainda para a graça de Deus. A graça de Deus ainda não tocou as suas mentes, ainda não tocou os seus corações. Mas para que ela venha tocar, nós temos que estar aqui, falando sobre esse tema, trazendo esse tema, mesmo dentre muitos contra. Muitos entram aí no nosso comentário no YouTube, fazendo comentários contra, né? Entram aí no Facebook e, né, nos atacando, e dizem eles serem os verdadeiros cristãos, e que nós aqui, que somos, que pregamos mais graça, que somos preteristas, que não sabemos de nada, né? Mas eles que nos atacam e dizem ser cristão, atacando as pessoas dessa forma, né? Então, é questão de entender. Muitos têm sede de entendimento. Muitos têm aquela busca para entender as coisas. Muitos têm sede de aprender. Mas, infelizmente, está no local onde os seus dirigentes, os seus chamados pastores, não ensina, não ensina. Então, nunca chega a um entendimento, né, real das coisas que está acontecendo, né? A gente vê vários sites de internet aí, né? Muito acabando, né? A grande tribulação, é o início do fim. Por isso eu fiz esse tema desse estudo. Haverá então grande tribulação. Amém? E vocês que participaram ou participam ainda dessas igrejas evangélicas, que muitas vezes vocês já ouviram falar a respeito desse tema, que haverá grande tribulação, haverá, né, o fim do mundo, haverá o arrebatamento, né? Haverá o anticristo, né, que Paulo em Tessalonicenses diz que o homem do pecado, o filho da perdição. O homem, está falando de homem, não é um ser espiritual. O homem do pecado, o filho da perdição. Não está dizendo de diabo, não está falando sobre isso, está falando sobre um homem. Só que o sistema religioso mistifica as coisas e cria ali personagens e quais a própria Bíblia não está falando, não está dizendo. Então, vamos iniciar esse estudo hoje. Vamos fazer, né, uma leitura correta do que está querendo dizer aqui, né? O preterismo completo, ele traz isso para vocês, abençoados. Essa visão correta, né, no tempo certo, na data certa, para o povo certo. Isso tudo a gente tem que ver na graça de Deus. Para quem está falando a palavra?
Para que povo está falando? Para que tempo falou? Para que geração falou? Para quando foi ou quando será? Na graça de Deus, a gente tem que observar todas essas coisas. Amém? Não é você apenas ler a palavra, né, num texto sem contexto e, sabe, tentar fazer na seu achismo o que você achou que a palavra disse. Não, não é assim. A graça de Deus não funciona assim. A graça de Deus funciona, né, na leitura da linguagem bíblica corretamente como ela é, sem inventação, sem achismo, sem interpretação. Tem pessoas que falam, não, religião é assim, perdão, religião é assim, cada um tem sua interpretação. Não, isso é errado. Isso é totalmente errado. A Bíblia é uma só. Então não tem que ter várias interpretações. Não tem que ter várias interpretações. Amém? Tem que ter a leitura correta. O que nós fazemos aqui, nós pregadores da graça, eu, irmão André, o que eu faço aqui é a leitura correta do que está sendo dito aqui. Eu não estou interpretando nada da minha maneira. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Primeiramente, eu vou aí, né? Eu sou irmão André Palhares, sou aqui da cidade de Barra do Piraí, do estado do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba. Você que é de Barra do Piraí, que conhece a graça de Deus, entre em contato comigo. O número do meu celular vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Entre em contato comigo. Eu tenho coisas grandes aí para nós aí. Amém? Então, abençoados, vamos dar aqui. Vou fazer um agradecimento aqui, como eu sempre faço, a novos inscritos. E aqui a abençoada irmã Patrícia Silva, Disseu Oliveira, Bernardo Nogueira e Luiz Roberto. Sejam bem-vindos, abençoados. Sejam bem-vindos. Essa grande família da graça de Deus. Amém? Essa grande família. Somos muitos. Amém? Somos muitos. Graças a Deus. Sejam bem-vindos. Declaro a mente de Cristo ativada em vocês para que vocês possam entender e compreender todas as palavras que é ensinada aqui, todos os versículos que é esclarecido aqui, que a mente de Cristo que está em você, porque a palavra falou, vós tendes a mente de Cristo, e que essa mente de Cristo venha despertar, venha acender e crescer a cada dia mais. Amém? Então vamos lá. Haverá então grande tribulação. Olha o sinal que eu botei aí, hein? É um sinal de pergunta, não estou afirmando, é uma pergunta. Quem afirma são os pastores do sistema religioso. Eu estou fazendo a pergunta. Haverá então grande tribulação? Porque eles dizem que sim, né? Vamos aqui então iniciar. Mateus 24 é onde está escrita essa palavra. Mateus 24, 21 diz: porque haverá então grande tribulação. Então eles já ficam espantados, assustados, né? Mas a palavra nos esclarece, como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, nem jamais haverá. Então haveria uma tribulação que nunca houve desde a criação do mundo. E depois dessa tribulação, não haveria mais nenhuma tribulação. Um abençoado irmão falou, não, 70 foi o dia do juízo, sim, mas a tribulação é outra coisa. E 70 foi o dia do juízo. Tá entendendo? Ele disse ser, né, um pregador da graça, um preterista parcial. Temos muitos por aí hoje, preterista imparcial. Parcial, né? Preterista parcial.
para mim, esse parcial, para mim, é que está em cima do muro. Ainda não tomou decisão. Ou é preterista ou é futurista. Não tem esse negócio de coluna do meio, não. Eu já falei isso aí. Quem fica na coluna do meio é porque ainda não está sabendo nada. Não está entendendo nada. Há dois lados. Você, meu irmão, você tem que escolher o seu lado. Ou você é futurista ou você é preterista. Não tem coluna do meio. Não existe isso. Amém? Então ele falou para mim, não, tá certo, você está certo, Jesus já veio sim, e já houve sim o juízo lá em 70 para os judeus, sim, mas ainda vai vir a tribulação. Nós temos que se preparar para a tribulação. Que negócio é esse, meu irmão? O juízo foi justamente uma causa a tribulação foi justamente uma causa do juízo. Por causa daquele juízo que teria que vir, porque o povo era transgressor, era desobediente, por causa daquele juízo, teria que vir tribulação. A tribulação foi a causa do juízo. Né? Foi um efeito. E todo efeito tem uma causa. E toda causa tem um efeito. Está entendendo? Então, a causa do juízo teve um efeito, que foi a tribulação da vida daquelas pessoas. Judeus, no ano 70, o juízo foi para judeus. Toda a escritura bíblica, desde o Velho Pacto até o Novo Pacto, diz que a tribulação foi para os judeus. Judeus. Não é para cristão. Cristão nunca teve obrigação de servir a lei de Moisés. Existia aqueles prosélitos, né? Prosélitos eram cristãos, eram gentios, né? Gentios que se converteram ao judaísmo. Isso era prosélitos, né? Depois, quando Cristo apareceu, eles se converteram a Cristo. Muitos se converteram a Cristo. Você vê que Paulo de Tarso, que foi para os gentios, tinha muitos gentios que se converteram à graça de Deus, se converteram a Cristo. Esses são os prosélitos, né? Mas eles também não eram obrigados a, a servir a lei. Tanto que Moisés, tanto que Paulo ensinou várias vezes. Nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Falou lá para os romanos. Vocês não têm condenação nenhuma. E quem tinha condenação eram os judeus. Os judeus que eram os transgressores da palavra. Os romanos eram gentios. Gentios não poderia ser transgressor, porque não era obrigado a servir a lei. Entendeu? Então não era transgressor e nem pecador. Ah, mas os romanos mataram tanta gente, não são pecador. Não, amado, pecador, né? São aquelas pessoas que transgridem a lei de Deus. Transgredia, porque a lei já se foi. Com a queda do templo em 70, encerrou-se a lei. Como já expliquei várias vezes, vários mandamentos só poderia ser feito no templo. Não havendo templo, não poderia ser feito. E alguns outros que poderia fazer fora do templo se anulava. Se anulava. Que a próprio Tiago diz, se você deixar de fazer um item da lei, você cancela todos os outros itens. Você deixar de fazer um mandamento, de praticar um mandamento, você cancela todos os outros. Amém? Então, sem tempo, sem lei. Revogue-se a lei. Entende? Então, ser pecador é que quem transgredia a lei. Quem transgredia a lei usava o termo pecado, que é transgressão da lei. E a palavra diz que, de fato, confirmando ali, de fato, o pecado é a transgressão da lei. E vocês não conseguem entender por quê.
não faz uma leitura correta da palavra. Né? Lê, mas não entende. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Tem bocas, mas não fala o que é correto. Então, ele está falando que haveria uma tribulação que nunca houve desde o início do mundo, né? Até agora, no tempo dele, até agora, na geração daquelas pessoas do primeiro século, e nem jamais haverá. E os pastores ficam falando: vai vir tribulação, vai vir tribulação, vai vir juízo, vai vir tribulação. E Cristo está falando aqui, é Cristo. É Cristo. Está registrado por Mateus, mas quem falou foi Cristo. Que aquela tribulação a qual ele está anunciando nunca houve desde o início do mundo até agora na geração dele. E jamais haverá nas gerações futuras, jamais haverá. E os pastores hoje ficam aí fazendo seus achismos, suas falsas teologias, dizendo que virá uma tribulação. Agora vamos ver aqui. Vamos ver aqui essa tribulação que eu estou falando aqui. Que dia foi? Quando ocorreu isso? Para que povo foi? Porque isso tudo a gente tem que ver na graça de Deus. A graça de Deus tem que ter essa visão. Para quem está falando essa palavra aí? Para que povo está falando isso aí? Para que ano que foi? Para que geração? A graça de Deus tem que levar em conta todas essas coisas para você poder entender, meu irmão. Porque se você fizer igual o sistema religioso evangélico, futurizando essas coisas, trazendo para os dias de hoje, você está bagunçando toda a Bíblia. Está deslocando todo o tempo, né, das coisas. Então, Mateus 24:15 começa assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, ou algumas outras traduções, o abominável da desolação, da qual falou o profeta Daniel. Eu já expliquei em outros vídeos que aqui está se tratando de uma pessoa, de um indivíduo. O sacrilégio terrível significa um ato que uma pessoa iria fazer. Outras traduções falam o abominável da desolação, se referindo a um homem, ou um homem abominável. Quando vocês virem ele no lugar santo, quando vocês virem esse homem no templo, que ele entenda Daniel. Jesus, ele citou Daniel. E o que Daniel fala lá? Daniel 9:26. Que haveria... Eu não vou ler de novo, porque eu já fiz estudos falando sobre isso. Se vocês quiserem, você lê na casa de vocês. Daniel 9:26. E Daniel diz que viria um príncipe de um povo. Ele falou: haverá de vir, porque Daniel ainda estava no tempo antes do acontecimento. Esse haverá de vir não se refere nos dias de hoje, haverá de vir ainda no futuro aqui do irmão André, no futuro dos irmãos que estão me ouvindo. Não. Haverá de vir no futuro de Daniel, onde Daniel vivia, na época que Daniel vivia, no futuro dele, haveria de vir. Então ele falou: haverá de vir o príncipe de um povo, e ele destruirá a cidade e lugar santo, o templo. Então Daniel confirma a mesma coisa que Jesus está falando. E quando Jesus falou essas coisas, foi porque os discípulos perguntaram: nos dê o sinal, Senhor, quando será a sua vinda? E o fim do tempo. O fim do tempo é o fim do pacto. Eles tinham consciência que era o fim do pacto da lei para o início do pacto da graça. Eles sabiam disso. Mas os doutores hoje botam como um fim do tempo mesmo. Fim do mundo, o mundo vai acabar tudo. Né? Os eleitos vão ser arrebatados de corpo e tudo lá para o céu. Falácia religiosa. A Bíblia não fala sobre isso. Isso é teologia de homens. Fuja dessa teologia de homens. Não acredite nisso, abençoado.
A Bíblia não fala sobre isso. Isso é teologia de homem desviado da verdade. E muitos falam, não, ele é doutor, ele é conhecido, ele já fez muita palestra, ele já pregou em várias igrejas. Exalta o homem, exalta a sabedoria do homem acima da sabedoria de Cristo. Tudo que Mateus, Marcos, Lucas, João e todos os apóstolos, e Paulo de Tarso, tudo que eles registraram em escrito foi coisas que o Cristo, quando estava em homem, como homem, Yahshua HaMashiach, estava na terra junto com eles, falou, eles registraram tudo escrito. Então são palavras dele. Quando você exalta um homem, achando que aquele homem sabe muito porque estudou demais e fez palestra e fez isso, ele estudado, não sei o quê, você está exaltando ele acima de Cristo. Você está dizendo que ele é mais inteligente que Cristo. Está entendendo? Pare com isso. Pare com isso. Creia na palavra de Cristo. Então ele está falando aqui que na vinda dele haveria um homem que entraria na cidade e destruiria a cidade, destruiria o templo. Onde está o templo? Já foi destruído. Por quem? Vai lá perguntar aos judeus. Ou então, pega livro de histórias aí e vão estudar, meu irmão. Hoje temos a internet para você estudar. Pesquisa aí quem destruiu o templo. Tito, filho do imperador Vespasiano, que em 70 invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo. Hoje só resta lá hoje um muro, que era o muro que era do templo, né? Só resta ele lá. O resto foi tudo destruído. Já aconteceu. Não haverá o juízo, não haverá tribulação. Já aconteceu. Em 70 DC. Então, Jesus está falando, citando Daniel, e Daniel confirma com Jesus, dizendo que esse homem viria no tempo dele. Para nós já veio. Então, os que estiverem no Brasil, fujam para os montes. Quem estiver nos Estados Unidos, quem estiver, né, nos continentes aí, na América do Norte, aí, na África, fuja para o monte. Não, abençoado, não está falando para o mundo. Não está falando para o mundo. Está falando para um local. Judéia. Judéia. Está falando para a Judéia. Quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Amém? Fuja para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar alguma coisa da sua casa, porque poderia ser pego pelos soldados romanos. Os soldados romanos entrariam ali e ia pegar muitas mulheres, muitos homens, para ser escravizados, outros que tivessem armas e lutassem contra eles, eles iam matar. Então Jesus está alertando eles: fujam, fujam para os montes. Quando essas coisas começarem a acontecer, se estiver no telhado da sua casa e olhou lá embaixo da rua, e tem uma bagunça lá, tem um fuzuê lá, o que está acontecendo? Não, os romanos invadiram. Ele está falando, não desça do telhado, fique escondido aí, até dar um jeito de ir embora. Quem estiver no campo, não volte para pegar um manto, se estiver trabalhando no campo. Começou aquilo, e vou ter que ir lá em casa pegar uma capa, que eu vou fugir para o deserto, está muito frio. Tem que ir lá em casa pegar a capa. Ele está dizendo, não vá, não faça isso. Você será pego, você será morto. Amém? Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Porque eles vão ter que fugir para o deserto, meus amados. Vão ter que fugir para o deserto, para cavernas. Né? Os judeus conheciam aquelas regiões melhores do que os romanos. Eles iam procurar uma caverna para se esconder em algum lugar. Entende? E eu já falei isso, deserto, muito quente do dia,
muito frio à noite, sem, sem recurso nenhum, sem água nenhuma. Às vezes, para você pegar água, tem que andar quilômetros até um rio para poder pegar água. Então, as mulheres grávidas, com certeza, tanto mulheres grávidas como crianças e idosos, iam sofrer demais sobre isso aí. Né? Então, aqui falou, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. É por causa disso, não é nada mais do que isso. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, porque vai ser muito frio no deserto, né? E nem no sábado. Por que no sábado? No sábado, segundo a lei de Moisés, eles não poderiam sair da cidade deles. Tinha que cada um ficar nas suas casas, fazendo o sabate com seus familiares. Não poderia sair da cidade. Então, se isso acontecesse num sábado, ia ser ruim para eles. Eles iam ser pegos dentro da própria casa deles. Então, Yahshua está falando aqui, orem, para que isso não aconteça no inverno, porque você vai ter que fugir para o deserto, é muito frio, e nem no sábado, porque não vai ter escapatória para vocês. Porque haverá então grande tribulação, agora vem o texto, haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Aquela geração ali, essa tribulação aqui, está citando aqui, né, claramente que é para um povo, né, é para um povo que não é cristão, um povo que não somos nós, é um povo que viveu no primeiro século, né, primeiro século depois de Cristo, e aconteceu nos dias dele uma tribulação como nunca houve desde o início do mundo, e depois dela jamais haverá. E os pastores hoje ficam pregando que virá uma tribulação. É falta de conhecimento da palavra. E vocês ficam exaltando. Não, eu estudado. O pastor fulano tem 50 anos de ministério. Não conhece nada. Não conhece nada. Para mim, sábio é quem lê a palavra como ela é e entende o que está falando ali. Para mim é sábio. Para mim é sábio. E eu ouço esses homens para me aprender mais e mais. Pregadores da graça de Deus existem vários. Muitos. Vocês que estão me ouvindo conhecem. Né? Se eu falar o nome de um, eu tenho que falar de todos. E se eu deixar algum por fora, né? Tá escado o cara ficar zangado comigo. Mas temos aí André Pimentel, Geraldo Moraes, né? Elcio de Jesus, o irmão Cristiano França, o irmão André Palhares, André Carlos Gomes, né? Então, temos muitos pregadores da graça aí. Esses são homens sábios. Esses eu ouço para me aprender mais. Agora, aos 50 anos de igreja, o homem estudado, o homem sábio, sabe, 50 anos de ministério, fez teologia, fez hermenêutica, pode fazer o que quiser fazer, meu irmão. Palestras pelo mundo todo, pode fazer o que quiser fazer. Se não conhece a graça de Deus, para mim, você é menos do que eu. E olha que eu tenho muito que aprender da graça de Deus, tá? Não estou me engrandecendo, não. Não estou me engrandecendo, não estou querendo me colocar maior que ninguém. É que tem pessoas que não ouvem nós, pregadores da graça, porque diz, né? Vocês estão começando agora, o irmão pastor tal lá tem mais de 50 anos de ministério. Como é que você quer ser melhor que ele? Como é que você quer saber mais do que ele?
porque eu ativei em mim a mente de Cristo. E o próprio Yahushua diz, vós tendes a mente de Cristo. E com a mente de Cristo podemos compreender todas as coisas. Com a mente de Cristo, nós fazemos interpretações, né, na palavra, conforme a palavra é, e não ficamos inventando interpretação. Cada um tem sua interpretação. Não, isso não existe. A interpretação é uma só. Por isso Yahushua falou, uma só igreja, uma só fé. É uma interpretação só. E todas as igrejas deveriam estar mútua nesse vínculo, né, pregando a graça de Deus. E não é cada um inventando a sua interpretação, não. Então, ele está falando aqui, os que estiverem na Judéia. Então, você está entendendo aqui que é uma tribulação para os judeus. Para os judeus. Quem estiver na Judéia, fuja para o monte. Então, é para os judeus. Amém? Haverá, então, grande tribulação para quem estiver na Judéia, como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, no primeiro século, nem jamais haverá. Então, não tem mais essa de que vai vir tribulação, vai vir o anticristo, o arrebatamento, não vai vir mais nada, já veio tudo isso aí, meus amados. Acorde, povo de Deus. Se aqueles dias não fossem abreviados, Mateus 24, 22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Né? Se aqueles dias não fossem abreviados, eu vou ter escrito 2 vezes aqui, mas é isso aí. Se aqueles dias não fossem abreviados, significa que se não houvesse eleitos ali, ou seja, pessoas ali que estavam confiando na palavra de Yahushua, homem, quando ele estava homem, anunciando todas essas coisas, se não houvesse pessoas ali que estivessem confiando e acreditando ali nas coisas que ele estava falando ali, se nenhum deles desse ouvido para ele e não houvesse nenhuma história bíblica que nós temos hoje contando, discípulos, apóstolos, se não existisse nenhum desses homens, que se ninguém ouvisse ele, esses dias, segundo a palavra entendemos, que esses dias seria pior ainda, a ponto de ser dizimada toda aquela nação. Mas, aqueles dias, se aqueles dias não fosse abreviado, ninguém sobreviveria por causa dos eleitos. Amém? E os pastores de hoje ficam aí jogando condenação para o povo. Jogando condenação, jogando medo para o povo. E o povo anda aí assustado. Não, vier o anticristo. Eu vou ter que me preparar, me santificar, porque virá o dia do arrebatamento. O corpo não santifica. O espírito já é santificado, mas o corpo físico não se santifica. O corpo físico não se santifica. Paulo de Tarso falou, o corpo a nada presta. O corpo é um veículo para nós espíritos viver nesse mundo físico. Quando esse espírito sair, esse corpo vai tombar por terra, vai apodrecer, vai como qualquer outro corpo apodrecer, rico, pobre, entendeu? Milionário, vai virar pó. O corpo não santifica. O dia do arrebatamento foi lá naquela época. Já houve o dia do arrebatamento anunciado pela Bíblia, já houve isso no dia do juízo, que foi em 70 DC, onde o homem do pecado, o filho da perdição,
invadiria a cidade, destruiria a cidade e o templo. Cadê o templo hoje? Será que o templo está escondido lá em Jerusalém? Está escondido? Não, não tem templo. O templo foi destruído. Você pode ir lá em Jerusalém agora, pode pegar livros aí e estudar, perguntar a judeus lá quem destruiu o templo. Foi o comandante Tito. Que ano? Foi em 70 DC. Desde 66 eles estavam iniciando a sua entrada lá, desde 66. Quando Vespasiano assumiu, em 69, Vespasiano foi um dos imperadores, né? Não digo que ele foi o melhor e nem mais forte, mas um imperador que tinha aquela sede de destruir judeus. Então ele foi com toda a força dele, botou o seu filho, Tito, que é o príncipe que Daniel falava, para comandar o exército. E em 70 eles conseguiram entrar, destruir o muro da cidade, entrar na cidade, destruir toda a cidade, botaram fogo em toda a cidade, queimaram tudo da cidade, entraram no templo, destruíram o templo, queimaram todos o templo, destruíram todos os objetos e utensílios, né? Como está registrado por Paulo em 2 Tessalonicenses. Então é um fato histórico que tanto os livros históricos confirmam, como a própria Bíblia confirma. É uma coisa que aconteceu, que não vai acontecer. Bem, amados? Então é isso aí. Todos esses acontecimentos aqui já houve no primeiro século. Já houve no primeiro século. Jesus estava aqui apenas anunciando que isso iria acontecer. Ele estava aqui esclarecendo as pessoas. Isso vai acontecer. Então vocês tomem cuidado. Vocês tomem cuidado. Se estiver no monte, estiver trabalhando, não volte para casa. Se estiverem em cima do telhado, não desça para casa. Fujam da cidade. Amém? Orem para que não seja no inverno. Ele sabia que isso ia acontecer, mas não que dia. Porque havia uma briga ali. Os romanos vieram com o exército dele, mas não tinha judeus bobinhos, não. Tinha um exército judeu também, lutando contra o exército romano. Que dia que os judeus iam se enfraquecer e que os romanos iam vencer? Eles não sabiam. Ah, mas Jesus é Deus. Não, amado, ele estava um corpo de carne. E ele falou que nem ele sabia. Só competiu o Pai saber. Só competiu o Pai saber. Só o Pai poderia saber todas as coisas. Mesmo o Pai estando agindo nele, ele como homem, Jesus era homem. Participou de carne e sangue, como nós participamos. Homem. Corpo físico, sentia dor. Ele chorou por Lázaro. Ele sentiu dor e pediu clemência na cruz. Pai, se puder me livrar desse cálice. Ele era homem. Ele chorou e suplicou, que a Bíblia mostra, por aquele que poderia salvá-lo, que era Deus. Ele chorou e suplicou para Deus para salvá-lo. Ele era homem. Deus agia nele. Mas ele era homem, corpo físico, homem. Deus agia nele. Vocês, pregadores da graça, vocês não acham que Deus age em vocês? Ou vocês acham que a sabedoria de vocês é aquilo que você estuda? Amém? Irmão André estudou e continua estudando. Mas quem me dá visão é quem? É o Espírito Santo que me dá visão. Quem me faz enxergar essas coisas é quem? É o Espírito Santo que me faz enxergar. Não é eu. Eu sou sábio, eu. Não. Tinha um pregador aí da graça de Deus que ele se achou tanto que a revelação era dele,
Ele chegou a dizer que ele era o próprio Cristo na Terra. Nosso irmão André Pimentel sabe quem eu estou falando. Deixou a soberba subir na mente. Não, a sabedoria não é nossa, o conhecimento não é nosso, é de Deus. Então Deus agia no homem Jesus. Deus agia no homem Jesus. Amém? Como ele agia em muitos outros profetas. Ele agiu no homem Jesus. Né? Havendo Deus falando de muitas formas, de muitas maneiras, aos antepassados, aos profetas, né? Os antepassados daquele povo judeu. Nos últimos dias, ele falaria através de quem? Do Filho. Jesus era filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você que está me ouvindo é filho de Deus. Amém? Então, Deus agia tanto nos profetas antigamente e nos últimos dias passou a agir através de quem? Do Filho. Yahushua HaMashiach. Amém? Que morreu e ressuscitou. Hoje ele é o Cristo glorificado, o Cristo vivo. Amém? Então, isso aí, abençoados. Vou ficando por aqui. Essa tribulação, estou até falando coisas além do estudo, né? Eu não posso abrir a boca, eu falo demais. Mas essa tribulação foi para os judeus do primeiro século. Não virá, não acontecerá. Amém? Pegue esse estudo, leia, ouça uma, duas vezes. Deixa o vídeo rodando aí. Uma, duas vezes. Vai anotando aí num caderno aí, ou na sua própria Bíblia. Vai anotando os versículos. Estude isso aí. Entenda isso aí. Eu não quero que você seja mero ouvinte, mas quero que você seja estudantes da palavra. Quero que você seja sábios na palavra. Amém? Então, eu fico por aqui. Visite o canal aí do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual. Visite, se inscreva, participe. Amém? Não esqueça de dar seu like. Visite o canal do meu irmão Ivanilton Cruz, do canal Ivanilton Cruz. Visite, se inscrevam, participem. Não esqueça de dar seus likes. Visite o canal do nosso irmão Neilson Cardoso, canal Abençoados com toda sorte de bênção. Visitem, participem, se inscrevam. Não esqueça de dar seus likes. Esses irmãos estão aí junto, unidos aqui com o irmão André. Estamos unidos aí, num só propósito, de levar a verdade da palavra para vocês, meus amados irmãos. Amém? Então, se você está me vendo pela primeira vez, eu sou o irmão André Palhares, sou aqui de Barra do Piraí, estado do Rio. Para vocês que são de Barra do Piraí, meu número do meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Entre em contato comigo. Amém? E eu tenho grandes coisas para vocês que são aí de Barra do Piraí, região. Venham conversar comigo. Amém? E se inscrevam aí no meu canal. Ajude o canal do irmão André a crescer, para que o irmão André possa estar aqui a cada dia levando esses conhecimentos para mais pessoas. Amém? Se inscrevam. Traga a pessoa para se inscrever. Faça seus comentários lá embaixo no vídeo. Amém? Tem a nossa live, né? Segunda, quarta e sexta e sábado, às 17 horas. Participe da nossa live ao vivo, do nosso chat ao vivo. Participe. Peço desculpa a vocês que no último vídeo deu um probleminha no chat, mas eu vou estar consertando isso aí. Amém? Continue participando aí. Amém, amados? Se inscrevam, dê seus likes, compartilhe esses vídeos. Amém? Declaramento de Cristo ativado em todos vocês, para que vocês possam entender e compreender a palavra da verdade, a graça de Deus, com essa visão avançada, né, do preterismo completo. Amém? Graça e paz.
Muito obrigado. Até a próxima. Então, isso aí, amados. Fico por aqui e estou esquecendo de alguma coisa aqui. Eu não sei o que aí, mas eu não anotei aqui. Deixa para a próxima aí, eu vou lembrar. Amém? Então é isso aí, amados. Até a próxima. Graça e paz.